Olá família, sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Hoje a gente vai começar a estudar aqui Doutrina e Convênio, seção 28. Hoje eu vou contar o contexto histórico, ler alguns versículos aqui e amanhã a gente volta lendo os versículos e trazendo o contexto histórico dentro de cada versículo, tá bom? Bom, essa seção 28 aqui de Doutrina e Convênio foi uma revelação dada por meio de Joseph Smith para Oliver Cowdery, tá bom? O que aconteceu aqui? Joseph Smith e Oliver Cowdery estavam bem longe um do outro, né? Oliver Cowdery estava na casa da família Whitner e ele tinha sido designado a falar sobre as crenças da igreja, né? A escrever ali sobre a crença, sobre como se fosse um manual da igreja, inclusive sobre a guia de mandamento, né? Sobre uma pessoa para ser batizado, o que ela precisa, no que ela precisa crer. Então ele foi designado a escrever isso e ele fez, e mais tarde vai dar origem isso aqui nas regras de fé, tá bom? Então as regras de fé vai ter origem dentro dessas coisas que Oliver Cowdery foi designado para escrever. Porém, o fato dele ter sido designado não significa que era sem supervisão, né? Que vai passar, porque quando chegou na mão de Joseph Smith o trabalho de Oliver Cowdery, naturalmente Joseph Smith acrescentou algumas coisas, algumas escrituras, algumas frases de escrituras para dar mais esclarecimento ao texto, né? E Oliver Cowdery não gostou disso não, né? A gente vê sempre que o Senhor advertindo Oliver Cowdery com a questão do orgulho, para tomar cuidado. E olha só as palavras, né, que ele escreveu, né, para Joseph Smith. Não só Oliver Cowdery, né, ele estava com esse sentimento de que Joseph Smith não poderia acrescentar nada no que ele escreveu, mas também Oliver Cowdery convenceu toda a família Whitner, tá bom? A de que ele estava certo, que Oliver Cowdery estava certo e que Joseph Smith estava errado em fazer ali algumas correções ou acrescentar algumas escrituras acerca do que Oliver Cowdery havia escrito, tá bom? Veja só, quando Oliver Cowdery ele manda a carta para Joseph Smith, ele dá seguintes palavras a Joseph Smith. Ele diz assim: ordeno em nome de Deus que apague aquelas palavras, né? Ele está ordenando aqui a Joseph Smith que apague as palavras que ele colocou, né, ali na revisão, né? Que Joseph Smith fez uma revisão e naturalmente colocou algumas coisas a mais. E aí Oliver Cowdery falou: não, eu já recebi a revelação, eu fui designado para receber, então tem que ser essas palavras, apague aquelas palavras. E ele usou esse termo, né, com o profeta aqui, né? Ordeno em nome de Deus que apague aquelas palavras, né? Então isso foi algo bem chato, e é por isso que a seção 28 ela é recebida, para mostrar que Joseph Smith ele é o profeta da igreja, ele tem autonomia para receber a revelação, tá bom? Então a gente vai ver sobre isso aqui. Bom, essas palavras que Joseph Smith colocou, né, a mais ali, pegando contexto histórico, frases da escritura e acrescentando ao que Oliver Cowdery havia colocado, foi aceito por toda a igreja, tá bom? Foi aceito por meio da conferência geral. Talvez, né, eu estou pegando essas informações aqui no Revelação em Contexto, e diz que talvez porque Oliver Cowdery ele foi responsável de dirigir esse documento, de formar esse documento, isso ele achou que aqui diz assim, ó: talvez Oliver tenha pensado que o seu envolvimento na escrita do documento lhe desse direito de fazer exigências quanto ao texto, e por isso ele estava exigindo ali que Joseph Smith apagasse aquelas palavras. Contudo, Joseph Smith discordou disso, né? Porque ele também recebia a revelação aqui, tá bom? Bom, aqui diz que poucos dias depois, Joseph Smith ele saiu da Pensilvânia, de Harmony, né, e foi até a casa da família Whitner, e foi muito difícil convencer Oliver Cowdery e também todos da família Whitner ali que ele também, que as palavras que ele havia colocado era por revelação, né, que não era algo inventado.
E aí, com muito custo, tanto ele, né, como a família Whitney ali concordaram com Deus, mas foi com custo ali, foi com dificuldade, tá bom? Mas deu tudo certo no final. Mas mesmo assim a gente vê que o Oliver Cowdery no final, quando a igreja aprovou as palavras de Joseph, ainda assim ele ficou descontente com isso, ele não ficou muito feliz não. Bom, aqui diz o seguinte, né? A lição, contudo, parece não ter sido aprendida tão facilmente. Poucos meses depois, Joseph Smith novamente teve que ratificar sua autoridade como porta-voz das revelações, porque Hiram Page ele havia achado uma pedra e nessa pedra ele começou a receber revelações e ele colocou essas revelações como para toda a igreja. Então, novamente, aqueles que achavam que não era só Joseph Smith voltaram-se, né, para a questão das revelações ali e falaram: não, Hiram Page está recebendo mesmo revelação para toda a igreja. E aí, novamente, Joseph Smith teve que declarar a autoridade dele para falar que ele é o porta-voz do Senhor, tá bom? Como profeta, vidente e revelador ali. Porque se muitas pessoas alegassem estar recebendo revelações, fica confuso quem você vai seguir. E eram coisas diferentes, né, que um ensinava do outro. Então é necessário que haja um porta-voz, né, como Joseph Smith, tá bom? Até lembrei aqui do canal do meu amigo Porta-Voz, né, do Isaías Freitas. Bom, o assunto da pedra, né, porém, né, foi discutido e feita uma investigação em cima das revelações que tinham sido feitas, e mostrou-se que era falso, que realmente era falso, e que Joseph Smith que recebia a revelação, né? Algo bem interessante para nós: como identificar a verdade, né? Especialistas que estudam sobre documentos verdadeiros, eles passam horas e horas aprendendo coisas verdadeiras, vendo documentos verdadeiros. Então, quando chega ao falso, eles identificam na hora. Então, para nós não sermos enganados, a gente tem que estar sempre aprendendo a verdade. Que quando chegar a mentira, a gente já vai saber que é mentira, tá bom? Então, a gente não precisa ficar estudando a mentira, ficar estudando coisas erradas. Basta estudar o certo, a doutrina certa, que quando a doutrina errada chegar, você vai identificar porque não bate, né? Então, com a investigação que foi feita ali, o conceito foi mútuo de que as revelações que Hiram Page estava recebendo por meio dessa pedra era uma revelação falsa, tá bom? Então foi mútuo aqui, até Hiram Page se desfez também ali da pedra. E também dentro desse contexto histórico tem um outro homem chamado aqui Sr. Hubbard. Ele também alegou que estava recebendo revelação para a igreja. E aí então vai ser recebida a seção 43 de Doutrina e Convênio, mais uma vez falando sobre Joseph Smith ser o porta-voz da igreja. Então hoje eu vou ler aqui, dado esse contexto histórico aqui, eu vou ler o versículo 1 e 2. E aí amanhã a gente continua aqui do versículo 1 ao versículo 7, tá bom? Que eu vou ter mais tempo para entrar nesses versículos e compartilhar com vocês com outras escrituras que eu quero acrescentar. Então vamos lá. Doutrina e Convênios, seção 28, versículo 1 e 2, dentro desse contexto histórico que eu expliquei, diz assim: Eis que te digo, Oliver, que te será concedido ser ouvido pela igreja em todas as coisas que lhe ensinares, por meio do Consolador, a respeito das revelações e dos mandamentos que dei. Mas eis que em verdade te digo, ninguém será designado para receber mandamentos e revelações nessa igreja, a não ser meu servo Joseph Smith Jr., porque eles a recebe como Moisés. Então eu quero compartilhar essa parte com vocês amanhã, porque não vai dar tempo agora, tá bom? Por causa da correria. Mas aqui basicamente está falando que, olha, revelação para toda a igreja, quem recebe é o profeta, tá bom? Aqui no caso, Joseph Smith, tá bom? Mas ele falou, você pode receber revelação e ser orientado por meio do Espírito Santo, né, para dar um discurso. Só que você não pode escrever aquilo como mandamento para toda a igreja.
Eu posso receber revelação para mim, para minha família, tá bom? Então eu posso receber revelação, mas não a revelação para a igreja. Eu não posso chegar lá na igreja e falar, agora as janelas aqui vai ter que ter cortina vermelha para simbolizar aí a expiação de Jesus Cristo. Eu não posso fazer uma mudança dessa. Eu não tenho autonomia, autoridade para receber uma revelação a isso. Se uma revelação dessa for chegar, tem que ser por meio da autoridade presidente, né? O cabeça da igreja ali é Cristo. Então, por meio de Cristo, vem aos profetas e apóstolos. E aí sim a mudança vem, né? Eu, por exemplo, eu sou presidente do coro de elders. Eu tenho direito a receber revelação para o meu coro, para as famílias, tá bom? Mas eu não posso pegar e falar no coro, agora vou mudar a estrutura do ensinamento aqui, né? Porque isso já está estabelecido pelo Senhor, como deve ser, tá bom? Então, basicamente aqui o que nós estudamos é revelação. Todos nós podemos receber e devemos buscar revelação, mas a nossa revelação não é para toda a igreja como mandamento, e é isso que o Senhor fala aqui a Oliver Cowdery. Então veja que no começo aqui da igreja eles estavam tendo problema com Oliver Cowdery, por conta que ele não aceitou Joseph Smith a colocar algumas palavras nas guias que ele estava fazendo de mandamento, né? De quem, no que nós acreditamos, para ser batizado o que precisava. Então ele não estava aceitando. Depois ele se apegou a Hiram Page com aquela pedra de revelação, né? E teve o irmão Hughley aqui também, que estava alegando receber revelação para toda a igreja. E não é assim que funciona. A casa do Senhor é uma casa de ordem. É isso que está mostrando aqui, tá bom? Então amanhã, dando explicação desse contexto histórico, amanhã a gente volta aqui do versículo 1 ao 7, tá bom? Para compartilhar melhor. Essa mensagem eu compartilho com vocês em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.